Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais esse vídeo aqui no canal, né? Esse vídeo é o último vídeo do quadro que eu estou fazendo aqui no canal, que é um vídeo barra testemunho, ou um testemunho barra vídeo das 5 maravilhas que Deus operou na minha vida e na vida da minha família. Então eu quis trazer aqui, né, para deixar aqui arquivado aqui no meu cantinho, na minha comunidade, né? Então eu já te convido a assistir. Se você tá começando a assistir a esse daqui, chegou aqui através desse vídeo, eu convido você a maratonar o canal e ver os outros testemunhos para trás, tá bom, minha gente? Então, simbora dar início a mais um testemunho. Gente, tem hora que as pessoas olham pra gente assim, fala assim, a gente sai da nossa cidade, vai pra uma outra cidade, e as pessoas olham assim pra gente e falam: deve estar vivendo uma vida boa, uma vida de maravilhas, uma vida, né, de uma qualidade de vida boa. E sim, a nossa vida é altos e baixos. Tem tempo que a gente está vivendo maravilhas, tem outro tempo que a gente já está passando por uns apertos, ou seja de saúde, ou seja de dívidas, ou seja de falta de coisas em casa, né, por falta de emprego também. Então, assim, a gente está apto a passar por várias situações na nossa vida. Tem tempo que realmente a gente está bem e tem outros períodos que a gente está bem, sabe? E nesse período é o período que a gente, né, em todos os períodos a gente tem que pegar com Deus, ó, para agradecer e para tudo mais. Mas quando a gente tá ali numa situação pior, gente, sério, eu sinto que, eu não sei se é o momento que faz com que aquilo dali com a gente, que a gente se apega com Deus de uma forma, gente, difícil de explicar, porque Deus é inexplicável, mas é maravilhoso de sentir aquilo dali. Do que eu tô falando? Ó, como eu contei no testemunho antes desse, Jackson passou por um período de saúde, né, muito crítico, né, demorou esse processo até chegar no período de cura, de restabilização. E eu tive ali, né, um momento em que eu tava com um bebê novinho, recém-nascido, e Jackson tinha com ele que aquela criança era o bebê milagre, né, porque quando essa criança chegou, trouxe um ânimo de vida para ele, né, quando ele tava passando por aquele momento de saúde, ele tinha vontades de morrer, né, já passou por um período ali que ele queria tirar a própria vida dele, e depois que o meu filho, depois que Rafael chegou, né, o nosso pequenino chegou, ele teve um momento ali de pensar mais, sabe, de voltando a se reconhecer novamente através de Rafa. Então, ali ele sentiu que Rafa era um bebê milagre, né, bênçãos do Senhor. E, gente, o processo, naquele período que eu lembro muito bem, que foi o ano de 2021, quando foi em janeiro, no finalzinho de janeiro, Jackson fez um janeiro de 2021. De janeiro de 2021. Já eu não estava trabalhando, estava com o Rafael novinho. Jackson estava recebendo o auxílio dele, só que tinha mês que ele recebia, aí tinha mês que o INSS cortava para renovar ali de novo, aí renovava, fazia nova perícia, aquele perrengue todo. E eu sempre ali, correndo atrás de tudo, porque se fosse por Jackson, ele não corria atrás, sabe? Eu lembro que as coisas foi acabando em casa nesse período, porque assim, eu ainda não tinha dado entrada nos meus papéis para me receber seguro, né, quando eu saí da fazenda, e estava naquele tempo de pandemia, não poderia dispensar os funcionários, e depois do assalto, né, que eu contei mais ou menos no testemunho passado, que eu quis sair da fazenda por medo, não podia mandar embora, que era período ali de pandemia. Aí então eu tava esperando esse período passar para mandar embora e eu receber meu seguro. Então ali em janeiro, Jackson foi para perícia, o carro da prefeitura levou tudo certinho, tudo bonitinho. E quando foi aí falou assim, ó, geralmente faz a perícia no mesmo dia à noite, ou então no outro dia a gente olha, a gente já sabe o resultado. E não, gente, não apareceu o resultado. Ficou
Passou-se 15 dias e, assim, Jackson já tinha vindo, acho que 1 mês ou 2 meses sem receber, fez essa perícia, até chegar o dia da perícia, fez essa perícia. Quando foi... a gente teve que esperar mais 15 dias depois dessa perícia, o pessoal do INSS, da assistência social pediu para esperar, e a gente aguardando. E aí as coisas em casa foi acabando. E Jackson estava no período em que ele não gostava de conversar com ninguém, por conta da saúde dele, né, do processo ali que ele estava saindo, passando a enfermidade dele. E aí ele falava assim pra mim, ó, eu lembro que tudo estava acabando. Rafael tinha uma infecção intestinal, ele tomava leite NAN, e eu misturava o Mucilon, né, no leite NAN e dava pra ele. E aí, gente, acabou-se tudo. Não tinha mais leite não pra dar pro menino. Eu tava misturando Mucilon na água e dando pra ele tomar. Arroz, açúcar, café. Eu lembro que só tinha pouquinho açúcar e um pouquinho de café. Lembro que feijão, arroz, tipo, tinha bem pouquinho, sabe? Tava acabando. E foi acabando, foi acabando. E aí Jackson falava assim pra mim, Vanessa, eu não quero que você vai... não quero que você vai pedir ninguém. O primo dele tinha a merceariazinha, dava pra nós comprar lá, só que a conta já tava alta, então ele não queria que eu fosse lá pegar mais nada pra remontar a conta, porque até o processo dele ser restabelecido de novo poderia demorar, eu não sabia quanto que eu ia receber também meu seguro, como que ia ser. E aí, gente, eu falei, tá bom, né? Como eu também fui de uma família que também a gente não pedia, assim, não é criada de forma a impedir as coisas emprestadas, então tá bom. Fiquei em casa, né? Eu lembro que isso foi em um domingo. Eu tava orando a Deus, né? Coloquei ali um louvor, levantei, limpei a casa no domingo, coloquei o último arroz, não, ainda tinha um pouquinho, acho que o arroz dava uns 3 dias. Coloquei ali um pouquinho de arroz no fogo, no feijão, a gente foi comendo, dando um pouquinho de leite que tinha sobrado para a Rafa, e foi indo. Isso no domingo, né? Quando foi na segunda-feira, aí eu vi que um carro passou, sabe? Um carro passou assim na frente de casa e ia parando. Quando eu saí na porta, o carro seguiu de novo. Beleza. E eu orando a Deus e louvando e buscando a Deus. E Deus, né, sabia de tudo que estava passando ali com a gente e tal. Aí quando foi isso passou domingo. Quando foi na segunda-feira, tinha o penúltimo arroz, né, que eu ia cozinhar. Penúltimo arroz. Cozinhei o penúltimo arroz e tinha um pouquinho de feijão cozido e tal. O leite de Rafael tinha acabado, já tava misturando o mucilone na água. Esse dia, à noite, como eu já olhava assim para a despensa e não tinha mais nada, eu fui pro quarto, fiquei praticamente a madrugada inteira orando a Deus, sabe? E naquele momento eu ajoelhei na cama, Rafael dormindo, Jackson também, Natanael também, e eu olhei acordado orando a Deus. E eu lembro que eu conversando com Deus, Deus falou assim pra mim, falou, Vanessa, eu senti isso no meu coração, sabe? Deus falando assim comigo, gente, que naqueles últimos tempos, eu não precisava me preocupar com nada. Nesses últimos tempos, né? Eu não precisava me preocupar com nada. Eu não precisava me desesperar. Eu não precisava, né, ficar aflita. Porque nos últimos tempos, eu só tinha que buscar Ele. Eu senti muito forte isso no meu coração, Deus falando comigo, e eu chorando em prantos e pedindo a Deus, né, ali, dando glória a Deus, dando aleluia, orando. E eu senti que eu fui ali, sabe, pega pelo Espírito Santo, e senti muito forte Ele falando isso comigo, que eu não precisava me preocupar nesses últimos tempos com vestuários, com bens materiais, nem com alimentos, porque Ele era comigo, Ele era com minha casa. E eu buscando a Ele, Ele ia acrescentar as outras coisas. Aquilo dali era uma segunda-feira. Quando foi
na terça-feira, né, amanheci na terça-feira, ali, né, com aquela coisa ali, não falei nada pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pra ninguém, só eu e Jackson que tava passando por aquele processo ali das coisas faltando em casa. Todo mundo morava perto, nesse período ninguém foi visitar a gente, nesse período que a gente tava passando por aquele processo, ninguém foi visitar nós, por mais que morava ali perto, que todo mundo frequentava a casa um do outro, nesse período ninguém foi. E era um período, era um processo que nós tínhamos que passar junto. E aí, eu lembro que na segunda-feira só tinha, o arroz já tinha acabado, tudo já tinha acabado, de tardezinha. Tinha o último café que eu ia fazer de manhã cedo. O mucilão já tava bem pouquinho que eu ia pôr na água para Rafael. Ele comia comida, só que à noite ele tomava o leite, porque ele não jantava, por causa da infecção intestinal. E, gente, tinha acabado tudo, não tinha nada para cozinhar, não tinha nada para fazer. Naquele dia a gente nem jantar ia, porque só tinha um pouquinho de feijão que eu ia cozinhar no outro dia. Aí, eu lembro que eu coloquei, né, isso era uma terça-feira, que amanhecia ali, coloquei um louvor já à tardezinha, coloquei um louvor. E esse louvor, a capa dele era de Damares. Falei, vou ouvir um louvor de Damares. A capa ali do louvor era um louvor de Damares. Falei, vou colocar esse louvor. E aí, gente, quando eu abri o louvor, era um outro... A capa era de Damares, mas porém o que saía ali, né, do louvor, era a história de Elias contada por um... Eu não sei se era por um homem. Era por um homem, sabe? Eu não sei se ele era cantor e tava... Nunca tinha visto aquilo. Só sei que ali, daquele hino ali de Damares, estava saindo um homem contando a história de Elias. Que Elias foi na casa da viúva e que a viúva tinha, na terça-feira, isso tardezinha, eram umas 6 e pouquinho, eu tinha acabado de fechar a porta, já tinha tomado banho, tava colocando Rafael pra dormir, coloquei esse louvor lá pra passar. Jackson pegou a cadeirinha dele, foi lá pro curralzinho onde tinha live, e ele tava lá sozinho, sabe, que ele não gostava de ouvir nem o barulho meu ali com os meninos, tinha vezes que ele não gostava de ouvir. E aí eu fui e coloquei lá e tava ouvindo aquilo dali e deixei rolando a história de Elias, né? Que Elias foi na casa da viúva e eu com o Rafael ninando pra ele dormir. E chegando lá na casa da viúva, tinha o último pão, o último azeite, né? Ali. E ela fez o último pão e ele pediu a ela e ela deu. E que ali ele fez a dispensa dela transbordar, as botijas, né, encher de transbordar o celeiro. Eu falei, né? E ali naquele momento, gente, eu com o Rafael ali nos braços, eu pedi a Deus, sabe? Chorando, eu pedi a Deus. Falei, Deus, mande o Elias aqui em casa, Deus. O Senhor tá vendo que nós não tem nada para comer. O Senhor tá vendo que nós tá misturando água no mucilão para dar pro meu filho. Manda o Elias aqui em casa, Pai. Transborde a minha dispensa. Eu lembro que eu pedi a Deus, gente, chorando. E naquele momento ali que eu tava ouvindo, chegou um carro. Esse carro entrou pra dentro do quintal. Eu desliguei o telefone, limpei meus olhos. Coloquei Rafael na cama, porque Rafael já tava dormindo. Quando alguém chegava lá em casa, Jackson saía, ia pro mato, sabe? Ficava no mato, ia pra beira do rio, Jackson sumia. Ele gostava que o povo ia lá em casa, ele não gostava de estar conversando com o povo. Nesse dia, né, que ele tava lá no curralzinho, quando o carro entrou, eu coloquei Rafael na cama e tal, abri a porta, coloquei as cadeiras lá fora, era um evangélico, parente também, mas da família, sabe, de Jackson. E muito conhecido meu, como um parente para mim também. E o nome dele é Francisco, ele é
evangélico, né, da Igreja Cristã do Brasil, Congregação Cristã do Brasil. E ele chegou com o carro dele, com a irmã dele, com a esposa dele, com, não sei, com a sobrinha, não sei se estava com o filho dele também, não sei se estava com o filho dele. Chegou, coloquei as cadeiras lá fora e a gente sentou. Gente, de quando eu morei ali, muitos anos, eu nunca vi ele indo ali. Eu nunca vi Francisco indo ali, de quando eu morei ali, muitos anos. E esse dia, ele entrou ali pra dentro de casa, à noite. Já tava bem escurinho assim já. E aí ele chegou, sentamos. Jackson veio, gente, com a cadeirinha dele de lá do curral, colocou lá, perto de nós, e nós foi conversando, e ele contando casa, e a gente também e tal. Quando pensa que não, ele levanta do carro, levanta da cadeira, vai lá no carro, mas o filho dele pega uma cesta, gente, uma cesta básica gigante, gigante, com direito a tudo que vocês imaginarem. Tudo. Tudo. Sabe? Bolacha, doce, um monte de coisa. E pegou essa cesta básica, entrou pra dentro de casa e colocou lá. Eu lembro que nesse dia que eles chegaram lá, eu fiz o último café pra eles tomar, sabe? Eu lembro disso, que eu fiz o último café, coloquei lá pra eles tomar. E aí, ele colocou essa cesta lá, eu levantei da cadeira e falei, meu Deus, o Senhor mandou o Elias aqui em casa, Senhor. Francisco, você é o Elias que Deus mandou. E contei pra ele a situação que nós estávamos passando. Nós não tínhamos contado pra ninguém, e eu contei pra ele ali. Falei, ele falou assim comigo, que disse que no domingo, quando ele tinha passado, que o carro tinha parado lá na porta, na estrada, ele disse que sentiu tão forte no coração dele que Deus falou assim, vai na rua, faz uma compra de uma cesta e traz para essa casa, que essa casa tá necessitando. E dizendo ele que mesmo assim ele seguiu e foi, né, pra cidade, para o povoado que ele tava indo. Dizendo ele, quando ele retornou de lá, ele falou, eu vou fazer o que eu tenho que fazer lá, vou voltar, vou fazer a feira e trago para eles, para essa casa, que era lá em casa. E aí ele disse que a mulher dele começou a passar mal no domingo, tinha que levar para o hospital, segunda também ela não estava bem, e na terça-feira ele falou, não, eu tenho que ir, eu tô sentindo Deus mandar eu ir, eu tenho que ir. E ele disse que foi lá para casa levar. E aí Jackson também chorando, também contou e agradeceu muito. E aí ele tirou R$100, mesmo assim ele tirou 100, por mais que ele levou aquela cesta, ele tirou R$100. E eu lembro que ele entregou pra Jackson e falou assim, esse daqui é pra você comprar o leite da criança que tá faltando. Nós nem tínhamos falado do leite. E Deus... Ai, gente... E Deus tinha tocado no coração dele, que nem o leite a gente tinha. E ali eu lembro que a gente, no outro dia, ali a gente viveu aquele momento intenso. Eu agradeci tanto a Deus, depois eles saíram, foram embora. Ali eles também falaram para mais gente da família. Ali foi... Eu pedi Deus para transbordar o meu celeiro, mas aquilo dali, para mim, no meu olhar, já era suficiente. Mas Deus, gente, como eles também contaram para mais gente, foi vindo, sabe? Veio parentes trazendo mais cesta, veio gente da comunidade trazendo mais cesta, e para as pessoas que eu contava o testemunho, vinha mais gente trazendo mais coisa, a gente não tinha lugar para colocar coisa na dispensinha que nós tinha lá, que era tão simplesinha, não tinha mais lugar, de tão cheio que ficou. E eu lembro que no outro dia, na quarta-feira, a gente foi para assistente social. Lá na assistente social, né, a gente pegou carona e chegou lá. Eles ligaram pro INSS para resolver a situação. E ali naquele momento eles falaram pra gente que quando a gente foi fazer a perícia há 20 dias atrás, o médico não colocou no sistema e que eles iam fazer a perícia ali mesmo pelo telefone, e aí fez todas as perguntas pra Jackson, né, e foi aprovado. Foi aprovado 3 meses ali pra frente.
né, aquele processo dele ali para ele estar recebendo o benefício. Depois, naquele mesmo mês, o meu ex-patrão também me mandou as papeladas, né? Coincidiu o mesmo dia de eu receber, ali no finalzinho de fevereiro, o mesmo dia de eu começar a receber, dar entrada nos papéis, pegar fundo de garantia, essas coisas, dar entrada nos papéis de seguro, tudo ali naquela mesma, tipo, aconteceu isso, da sexta chegar numa semana, na outra já tava tudo liberado pra gente ir buscar, sabe, o dinheiro, e dali pra frente eu comecei a trabalhar também, arrumei o serviço, por honra e glória do Senhor, e comecei a trabalhar e não veio mais ficar assim, a esse ponto a minha casa. Tem dias, né, tem tempo que tem hora que a gente tá com a geladeira vazia, mas aí Deus dá um jeitinho daqui, dá um jeitinho dali, e a gente vai reconstruindo. Já tem outro mês que tá transbordando, e o tempo todo, gente, eu dou glória a Deus, sabe? Na hora que eu vou sentar na mesa para almoçar, na hora que a gente vai juntar, a todo momento eu mando meus filhos agradecer pelo pão de cada dia, porque a pior coisa, sabe, assim, é uma dor muito grande, é você ser mãe e pai e faltar as coisas pros filhos, sabe? Então, esse testemunho foi o testemunho que eu deixei por último, né, que é o 5º testemunho, porque é o testemunho que eu mais choro, só de lembrar, sabe, o que a gente passou. E Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que o tempo todo, sabe, Ele tava ali, me dando força, em todos os momentos da minha vida que eu passei, Ele nunca me deixou padecer, sabe, falar assim, ficar assim, criticando a vida que eu tava vivendo, me fazendo de vítima. Não, gente, eu sempre me fiz forte o tempo todo. O único momento que eu me fazia de vítima, que eu chorava muito, era à noite, na hora de dormir, na hora de buscar a Deus. Era esse momento que eu me fazia de vítima, sabe, nos pés do meu pai. Ali eu sabia que eu poderia descarregar o mundo e Ele ia me dar força, me sustentar para viver as novas etapas do processo, daquele processo que eu estava vivendo no outro dia. Então, se você está passando por algo parecido com isso que eu já passei, gente, segura na mão de Deus, ora ao Senhor, que Deus vai estabelecer, sabe, a sua vida financeira, a sua casa. Deus vai transbordar a sua despensa. Agarre a Deus de todo o seu coração. E o resto, Deus providencia. Só agarre Ele de todo o seu coração, o resto Ele providencia. Serviço, e é tudo no tempo dEle. Tudo é questão de tempo, tudo Ele providencia. Então, esse é o último testemunho, tá, desse quadro aqui do meu canal, tá bom? Então, tem mais testemunhos, mas eu escolhi esses 5 para deixar aqui registrado. E se você tem um testemunho, assim, parecido com um desses que eu já contei aqui no meu canal, eu quero que vocês deixem nos comentários, tá bom? Conta aqui também seu testemunho, que eu vou amar ver. Que eu vou amar ver. E outras pessoas também vai querer ver, né? Vai amar ver. Né, e falar de Deus, falar da presença de Deus, falar dos renovos que Deus fez nas nossas vidas é único, incrível. Então, é isso. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Deixa seu like, seja muito bem-vindo aqui no meu cantinho. E um beijão no coração de vocês e até o próximo.